1% de hoje, um encontro doloroso, mas restaurador na vida de José. Gênesis, capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: De onde vocês vêm? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês para que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhe disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvido. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhe falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: O que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã,
e lhe contaram tudo o que havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um pai, um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar a terra. Aconteceu que quando fomos despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome contra ele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. No capítulo anterior, depois de se ver próspero e importante, já com mulher e filhos, dominando todo aquele povo, sendo reconhecido como um ótimo homem, não só um bom negociador, mas um homem de Deus, José declarou que Deus o fez esquecer de todo o trabalho da casa do seu pai. Ele não esperava por essa. Ele não esperava se ver frente a frente com aqueles irmãos que tinham jogado naquele poço um dia. Aquilo mexeu com o coração de José. Ele ficou abalado, ele estremeceu. Ele parece que ele não sabe bem o que fazer. Uma hora ele prende todos, outra hora ele prende só um. Uma hora ele sente vontade de deixá-los morrer ali na prisão, outra hora ele devolve para casa com o dinheiro que levaram. Que encontro difícil. José não tinha esquecido a casa do seu pai. Mas o que me chama mais atenção é a dor e a angústia que os irmãos carregaram durante tantos anos. A palavra diz que quando José saiu de casa tinha 17 anos. Aqui ele já tinha mais de provavelmente 47 anos, porque com 30 anos ele se apresentou a Faraó. E aqui onde nós estamos já tinham se passado mais 14. Já tinham se passado os 7 anos de bonança e eles estavam, na verdade, vivendo os anos de fome. E já estava num período muito crítico, porque a fome já tinha alcançado as cidades vizinhas. Então, vamos dizer que ele tinha aqui 40 anos, aproximadamente. 23 anos depois, os irmãos ainda lembravam daquilo que tinham feito e relacionavam a sua dor a um castigo. Aqui no versículo 21 eles dizem: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão. Quanta dor carregada, quanta culpa carregada durante tantos anos. Quantas vezes será que eles disseram essa mesma frase para eles mesmos? A cada acontecimento. Eu fico pensando que aquela história que nós lemos aqui no capítulo 41, onde Judá, na verdade 38, Judá se afasta dos seus irmãos, eu fico pensando que
Logo depois daquela decisão, logo depois daquela escolha que eles fizeram, todos se dispersaram. Aquela dor, aquela culpa já não permitia mais que eles estivessem em harmonia. E é assim também conosco. Carregamos a nossa culpa por tantos anos e justificamos aquilo que nos acontece como se a culpa fosse toda de Deus. Velhos Adões e Evas que somos, sempre culpando o próprio Deus pelo que nos acontece. Mas vamos em frente. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Capítulo 43. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimentos para nós. Lembra que ele inicialmente proibiu de devolver os filhos com Benjamim e Simeão lá na cadeia. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimentos. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem disse: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: porque vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão. Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele perguntou. Como podíamos adivinhar o que ele diria? Traga outro irmão. Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a este homem um pouco mais de bálsamo, um pouco mais de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu Benjamim que estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve esses homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca. Nosso dinheiro estava intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram.
Então, ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhe deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro os presentes que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e beberam com ele, até ficarem alegres. Ai, meu Deus, que presente, hein, para José. José começa a quebrantar o seu coração, mas ele ainda está confuso, ele ainda está cheio de dúvidas, ele ainda administra a mágoa do seu coração, ele ainda não se revela para os irmãos, ele ainda não diz quem é. Ele vê a palavra de Deus se cumprindo, os irmãos prostrados diante dele. Aquela palavra que lá quando ele era aquele menino fofoqueiro e mimado, recebeu de Deus. Aquela palavra estava se cumprindo, mas ele ainda está temeroso, ele ainda está inseguro, ele ainda está inquieto, ele ainda não sabe o que fazer, como lidar com aquela situação. Deus coloca José diante de uma oportunidade de resolver todas as suas questões e seguir em frente. Diante de tudo que nós vimos até agora, será que ele vai conseguir? Eu conto para vocês amanhã. Deus abençoe.